Como Sandman se conecta com o universo regulado de si? Primeiro, é bom explicar um pouco do contexto histórico e de como Neil Gaiman chegou para a editora. No final dos anos 80, existiu algo chamado a Invasão Britânica nos quadrinhos americanos. Nomes conhecidos como Alan Moore, Jamie Delano, Rush Morrison e, é claro, o próprio Neil Gaiman, esses britânicos chegaram e mudaram toda a indústria de quadrinhos como conhecíamos. Algo em especial que foi reformulado com esses britânicos é sobre o modelo americano de quadrinhos. Normalmente é constituído de revistas mensais longas com centenas de capítulos. Dentro dessa mesma revista iam se trocando os roteiristas e artistas em determinadas fases. Por exemplo, a fase de Mark Millar dentro do Quarteto Fantástico, que pega da edição 554 até a edição 569. Esse tipo de situação é o padrão das revistas americanas. Quando Neil Gaiman e os outros chegaram, começou a se criar novos personagens, novas revistas, mais fechadas, singulares. Agora se tinha mais liberdade criativa e com isso nasceu Sandman, entre outras obras. Neil Gaiman começou atuando na DC e publicou em 1989 a primeira edição de The Sandman, que começou a criar um microverso próprio dentro do próprio universo da DC. As ligações de Morpheus e os Perpétuos com o resto do universo regular da editora é muito singela. Com a obra de Sandman sendo pensada como algo mais fechado, algo mais contido, a conexão de ambas acontecia de aparições modestas. Apesar de tudo, a ideia central de Sandman revisita um herói clássico da DC, da Era de Ouro, de mesmo nome, o Sandman original. Logo no primeiro capítulo da obra, o Sandman original dá as caras, o Wesley Dodds. Foi o primeiro personagem a levar o nome de Sandman dentro dos quadrinhos da DC. Ele deu as caras pela primeira vez lá em 1939, sendo membro fundador da Sociedade da Justiça da América, a primeira equipe de super-heróis da DC. Wesley Dodds veio décadas antes do próprio Morpheus, mas acabou sendo afetado pelo mesmo com um tipo de retcon. Em suas capacidades, ele ganhou a capacidade de ter sonhos proféticos. Tal capacidade foi explorada poucas vezes. Um exemplo mais conhecido é em Reino do Amanhã. Logo no começo do quadrinho, Wesley fala sobre seus sonhos proféticos. O parceiro de Dodds e seu sucessor, Sandy, também herdou os sonhos proféticos, herdado pelo próprio sonhar dos perpétuos. Ainda no segundo capítulo do gibi, Hecate fala sobre a pedra onírica de Morpheus e que seu portador tinha sido derrotado pela Liga da Justiça. Tal portador trata-se de John Dee, o Doutor Destino da DC, um vilão da Liga da Justiça que apareceu lá nos anos 60. Ele altera a realidade através da Pedra dos Sonhos, sendo um oponente formidável aos heróis da Terra. Além de Morpheus, todos os Perpétuos interagem com o universo regulado de si. O próprio Destino dos Perpétuos é um personagem antigo da editora, que apareceu pela primeira vez lá nos anos 70, como um personagem de antologias de horror. Ele chegou até mesmo a encontrar o próprio Superman lá nos anos 80. A morte dos Perpétuos deve ser a personagem mais recorrente dentro da DC, que é do núcleo fechado de Sandman. Entre suas aparições, tem a vez que ela já foi chavecada pelo Lobo, o último Kazaniano, na sua revista Lobo Está de Volta. Uma das suas aparições mais famosas é em Action Comics, a revista clássica do Superman, na edição 894, onde Lex Luthor aparentemente está morto e a própria morte vai lá buscá-lo. Existe todo um papo de reflexão sobre a vida de Luthor, mas no final ainda era tudo uma pegadinha da morte, já que Lex foi ressuscitado entre aspas, e só serviu para lhe trancar o cu mesmo. Concluindo, Sandman coexiste junto ao regular da DC de forma modesta. Seus personagens não se misturam muito, mas ainda estão presentes no seu cantinho e, particularmente falando, essa é a forma ideal de não macular a obra de Gaiman. Com as sagas multiversais da DC que acontecem alheiamente, alguns roteiristas da DC ainda tentam flertar com a ideia de misturar elementos de Sandman em algo realmente importante e impactante como uma mega, mas nunca realmente o fazem no final das contas, como foi em Death Metal. Se você acompanhou o vídeo até aqui, se inscreve, dá um like no canal, vai ajudar muito a eu tentar me esforçar a continuar fazendo esse tipo de vídeo. E é isso.